noite a todos e a todas. Eu sou Fernanda Zambrota, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da UAB Tatuapé. Hoje começamos um evento que reuniu 6 comissões. Ele é de organização de 6 comissões. Eu vou começar descrevendo quais são as comissões responsáveis por esse evento. A comissão de acadêmico, presidida pela doutora Eliana Berta Fernandes Coral. A comissão da Jovem Advocacia, presidida pela doutora Bruna Ribeiro Belotto. Comissão de Direito Digital, presidida pela doutora Cristina Moraes Sleiman. Advocacia Sênior, presidida pela doutora Georgia Erboni Barroso. Direito Empresarial, presidida pela doutora Bruna Ferreira Bertocco. E Direito Processual Civil, presidida por mim. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aqui conosco, que nos assistem aqui presencialmente. O evento ele vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube da OAB Tatuapé. E também sempre divulgamos os nossos projetos e eventos nas redes sociais da OAB Tatuapé, no Facebook e no Instagram. Então, nos acompanhem por lá também, sigam, marquem a subseção e fiquem sempre por dentro dos nossos eventos. Bom, hoje começamos um evento com oficina prática de Visual Law. Tivemos um evento teórico e agora esse evento prático para como fazer a implantação do Visual Law nas petições. A princípio, eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa, representando a diretoria da subseção OAB Tatuapé, o Dr. Naziazeno Alves, diretor tesoureiro da subseção, a quem peço uma salva de palmas. Convido também para fazer parte da mesa a doutora Bruna Bertocco, presidente da Comissão de Direito Empresarial. Uma salva de... Presidente da Comissão de Direito Digital, doutora Cristina Moraes Sleiman, por gentileza. Convido também a doutora Georgia Gerboni, presidente da Comissão da Advocacia Sênior Mais, por gentileza. Representando a doutora Bruna Belotto, eu vou convidar a vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Raquel França Ferreira. Por favor. A doutora Eliana Berta é professora, não pôde estar presente aqui conosco hoje, mas também está aqui sendo representada pela diretoria conosco. Convido agora a nossa palestrante da noite, doutora Camila Renata, por gentileza. Passo a ler o currículo da doutora Camila. Doutora Camila Renata Leme Martins. Ela é advogada, especialista em Direito Processual Civil pela PUC Campinas, graduada em Direito pela PUC Campinas, legal designer, coautora do livro O Novo Processo Civil Brasileiro, Problemas e Soluções, volume 4, pela editora Casa do Direito. Ela escreveu um capítulo Legal Design e Visual Law como ferramenta de acesso à justiça e ela é autora da página Visual Law com Camila no Instagram. Seja bem-vinda, doutora Camila. Obrigada. Bom, seguindo agora os nossos trabalhos, passo ao agradecimento dos nossos apoiadores culturais. A OAB Tatuapé conta com uma série de apoiadores culturais que nos auxiliam e corroboram para a realização desses eventos. Então, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, na categoria Platinum, T-Legal, na categoria Ouro, My Place Office, Oni, Balzout, Damásio Tatuapé, categoria Prata, Go Up, Mr. Count, Organização Campo das Oliveiras, Plano Campo das Oliveiras, Clínica Campo Mais, Personalité, Dr. House, DCR Construções, categoria Bronze, Depil Class, Arena 33, Doduda, Responsabilidade Social Corinthians, Sicredi e a 9, a água oficial da OAB Tatuapé. Agora, eu gostaria de convidar o doutor Naziazeno Alves, que fará a palavra da diretoria. Por favor, doutor. Obrigado, doutora Zambrota, componentes desta mesa tão florida, né? Fico lisonjeado de participar do evento aí no meio de tantas belas e competentes advogadas.
Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Como a doutora Zambrotta iniciou, acompanhem as redes sociais da subseção, sempre estamos empenhados em trazer para todos as novidades, as tecnologias atuais para o exercício da advocacia, né, como nesses tempos atuais, tecnologia é que não falta, né, e ainda bem estamos introduzindo, né, essas tecnologias no exercício da advocacia. Acompanhando essas inovações, a subseção oferece aqui na casa, para utilização de advogadas inscritos na OAB Tatuapé, as salas de coworking totalmente equipadas com tecnologia, com infraestrutura, com impressoras, com scanners, com a internet para, inclusive, audiências virtuais, ou seja, tudo de ponta para que o advogado possa exercer sua profissão com dignidade e utilizar do nosso espaço. Bom, a palestra de hoje é nesse sentido, né, doutora Camila? De nos ensinar realmente, porque estamos sempre aprendendo com essas novas tecnologias, não pode ser diferente. Além das alterações legislativas que são constantes, a tecnologia também, e precisamos estar atentos a isso, e é com esse cuidado que as comissões aqui da casa, também sempre atentas com essas necessidades, sempre buscam nomes de importância, de conhecimento, que possam vir aqui e nos orientar nesse sentido também. Vejo aqui alguns advogados, advogadas bastante jovens, né, que manejam aí a tecnologia com bastante destreza. Não é o meu caso, né, a gente sofre um pouco. Temos aqui advogados jovens também há mais tempo e também mais atentos a essas tecnologias. Então, parabéns a todos que se dispõem a sempre estar aprendendo. E que bom que seja assim. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a nossa palestrante de hoje. Teremos slides também, né, doutora? Eu vou convidar todos a desfazer a mesa para acompanharmos melhor a apresentação dos slides, até para a gente também aprender e acompanhar a exposição. E, doutora, fique à vontade, temos o microfone sem fio, se quiser ficar da bancada. A casa é sua, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu sou a Camila, eu vim lá de Campinas para estar aqui hoje. Estou muito feliz, sempre fico muito feliz de ser convidada para falar sobre legal design, visual law, porque hoje a gente sabe que é um diferencial, né? Mas daqui a alguns anos vai ser uma necessidade e a gente já vê vagas de emprego para advogados, estagiários que necessitam ali que os requisitos saber noções básicas de visual law, de legal design, porque realmente a gente tem essa movimentação. Então, primeiro de tudo, agradecer também na pessoa da doutora Fernanda, que entrou em contato comigo, fez o convite, e por todas as comissões aqui reunidas hoje, muito obrigada. É uma subseção que realmente dá um exemplo, né, para muitas outras, cheia de inovações, já estão no metaverso, então é bem legal mesmo, fico muito feliz de estar aqui hoje. Preparei uma apresentação para vocês, bem prática, então eu vou passar por cima da teoria muito rapidamente, passar por cima de alguns tópicos de tipografia também para as nossas petições, e o foco é realmente aplicar nas petições. Eu até trouxe aqui alguns exemplos naquela papelaria do escritório que a gente fala, né? Então, procurações, contratos, mas o foco aqui vai ser aplicar elementos visuais nas nossas petições. Então, para começar, né, por que eu vou juntar direito e design? Né? Eu sempre fiz a minha petição ali corrida, com texto. Então, por que eu vou começar a juntar ferramentas do design, que é uma área extremamente criativa, né, e a gente, às vezes, nem se considera tão criativo, no direito? A gente passa 5 anos aprendendo a encontrar as respostas certas, o mais rápido possível para o nosso cliente.
Quando a gente junta o design para o direito, a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais ampliado e começa a fazer as perguntas certas, que é a área do design. A gente não se preocupa muito em fazer a pergunta, mas quem que vai ler aquele documento, né? Para quem que vai, quem de fato vai ter que ler e compreender aquilo que está escrito ali. Então, primeiro de tudo, por que eu vou juntar direito e design? Para abrir o nosso olhar, para a gente ser um profissional interdisciplinar e conseguir fazer as perguntas certas. Aí, para começar também bem por cima, só para a gente entender essa contextualização, a gente tem algumas técnicas, né? Então, a gente tem o Design Thinking, que é da área do design, a gente nem vai aprofundar muito, mas é uma visão de você resolver problemas de forma criativa, né? Pensando no usuário final. Quando a gente começa a aplicar essa abordagem no direito, a gente tem o Legal Design. Então, quando eu começo a aplicar ferramentas da área do design no direito, eu tenho o Legal Design. Mas e o Visual Law e o Detox Law, né? Eles são desdobramentos do Legal Design. Então, se no Legal Design eu tenho um problema jurídico e uma ferramenta da área do design, no Visual Law, qual que é o meu problema? A comunicação jurídica, a informação jurídica. E qual que é a ferramenta? Elementos visuais e gráficos nos meus documentos. E o Detox Law? O Detox Law é como se fosse uma desintoxicação do meu texto jurídico. Então, pensando no usuário final, pensando em quem de fato vai ler aquele documento, eu vou tirar, talvez, palavras em latim, palavras excessivamente técnicas, jargões jurídicos. Então, eu sempre pensando em quem de fato vai ler aquilo. É uma pessoa leiga, né? E leiga a gente fala assim, às vezes a pessoa tem uma graduação, uma pós-graduação, mas em outra área, né? Engenharia, arquitetura, e não tem obrigação de saber, né, os termos técnicos do direito. Então, a gente faz esse detox, né, no nosso documento, e aí a gente está diante do Detox Law. Então, o Visual Law ele pode ser aplicado e deve ser aplicado nas mais variadas áreas do direito, né? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar, mas é bem-vindo em qualquer área. E em quais documentos a gente pode aplicar? Em qualquer um, né? Se a gente tem uma informação jurídica um pouco mais complexa, que precisa ali de uma, né? A gente pode aplicar. Então, o foco hoje vai ser nas nossas petições. E, para começar, eu sempre gosto de colocar essa frase, porque a gente sempre tem que olhar, né, para uma nova técnica, para uma nova abordagem, com proporcionalidade. Então, como é uma coisa muito nova, principalmente aqui no Brasil, a gente começa os estudos em 2019. A gente não tem um tratado de legal design, de visual law, né? A gente tem exponentes, né, que estão surgindo falando sobre o assunto. Então, sempre pensar, né, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Onde elaborar a minha petição? Eu, particularmente, gosto de elaborar as minhas petições no Word, porque uma petição, por mais que ela tenha aplicações de técnicas de Visual Law, ela é majoritariamente textual. Então, eu sempre falo assim, olha, se o seu documento for majoritariamente textual, utilize um editor de texto, porque você vai inserir jurisprudência, vai modificar a tese, então precisa, né, dessa movimentação. Se o seu documento for majoritariamente gráfico, utilize um editor gráfico. Eu utilizo para petições o Word, mas eu monto os meus elementos visuais, tanto no Word, tanto no PowerPoint, tanto no Canva, porque a gente consegue exportar como uma imagem e colocar na nossa petição no Word. Então, a gente não vai prejudicar o texto ali, que o elemento textual ainda vai ser o principal, né? Então, a gente consegue fazer essa movimentação. E, para começar, bem breve também, a gente tem que, né, entender assim, que para a gente começar a aplicar técnicas de Visual Law, a base tem que estar muito boa. Então, o nosso direito tem que estar muito bom e a nossa base tipográfica do documento tem que estar muito boa também. Então, marcas d'água muito fortes, que atrapalhem a leitura da minha petição, também não é recomendado.
o recuo, né? Um recuo ali de entre 1 e 1,25, para a gente não comer muito espaço também do nosso documento, já é mais que suficiente. Sublinhar, excesso de sublinhado. Quando a gente usa, né, esse sublinhado, algumas partes, dependendo da fonte, pode ficar ali prejudicada. Então, a gente necessita, né, de uma maior atenção na leitura, e aquilo pode cansar a vista, né, porque a gente pensa assim, um documento, tudo bem, mas para o juiz que tem que analisar ali 50 petições no dia, eu sempre costumo dizer, a sua vai estar ali no final, né? Vai ser sexta-feira à tarde, chovendo, o juiz vai estar cansado, e ele vai pegar mais um processo para analisar, e vai ser qual processo? Vai ser o seu, né? Então, a gente tem que pensar que a vista do usuário final, que é o juiz, já está cansada. Então, tentar ali melhorar esses elementos. Não gritar com o juiz, né? Excesso de maiúsculas. A gente usa, né, quando eu preciso usar a maiúscula para chamar a atenção para algum ponto, usar o versalete do Word, que é como se fosse uma maiúscula, mas fica no tamanho de uma minúscula, né? Então, também não precisa gritar com o juiz, por mais que você queira, até em algum momento, né? Não é de bom tom. Destacar a nossa petição com muitos grifos amarelos, né? Lá no Instagram até coloquei que esse grifo aqui é o grifo McDonald's, né? Que é o vermelho e o amarelo. Então, existem algumas ferramentas para você chamar a atenção do juiz, né? Dentro da sua paleta de cores, observando, né, um aspecto geral da petição, sem precisar destacar tudo de amarelo, né? Quando a gente destaca tudo, a gente não destaca nada, né? Então, utilizar a fonte mais ideal, né, para a mensagem que você quer passar, com serifa, sem serifa. Então, dependendo da sua advocacia, do seu escritório, se você quer passar uma mensagem de tradição, de estabilidade, a gente tem as fontes com serifa. E se você tem uma mensagem mais acessível, mais jovial, a gente tem as fontes com serifa, a depender do documento. Então, essa primeira parte geral é só para explicar para vocês que, né, a gente não vai salvar uma petição com um bom elemento visual se a sua tipografia estiver prejudicada e vice-versa. Bom, agora a gente vai passar um pouco para a parte prática. Eu vou apresentar alguns elementos visuais para vocês e apresentar uns exemplos também. Linha do tempo. É meu elemento visual favorito. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente vai fazer uma petição, né, a gente pode dividir em 3 grandes partes, né? O que o juiz não sabe, o que o juiz talvez saiba e o que o juiz já sabe. O que o juiz já sabe? Ele sabe artigo de lei, sabe jurisprudência, sabe doutrina, sabe tudo isso. O que o juiz talvez saiba? Mudanças legislativas, julgados muito recentes. Então, é para ele saber, mas você ali, talvez ele saiba. Então, você também reforça. O que o juiz não sabe? Fato. O juiz não sabe o que aconteceu com o seu cliente. Ele não sabe, ele não estava ali, nem você, na verdade, nem o juiz estava ali naquele momento do dano, enfim. Então, a parte dos fatos é a parte, talvez, da petição que a gente mais tem que ser clara para o juiz. E a linha do tempo possibilita você colocar o juiz, né, o usuário final daquele documento, dentro da narrativa dos fatos. Então, por exemplo, Camila, eu não quero trocar a parte dos fatos por uma linha do tempo. Eu quero escrever os fatos. Como que eu posso usar essa ferramenta? Você escreve a parte dos fatos e, no final, você coloca assim, olha, excelência, para que não restem dúvidas, e coloca uma linha do tempo. Se ele tiver qualquer dúvida de lapso temporal, se teve prescrição, se não teve, ele vai ter um resumo daqueles fatos por meio de um elemento visual. Então, a gente tem aqui, super simples, essa linha do tempo, foi feita 100% no Word. Então, é simples, mas você já localizou o juiz daqueles fatos ali de forma resumida. Um outro caso também é um caso de JEC, inclusive, de passagem aérea, né? Não viajou, não teve reembolso, então a gente tem uma linha do tempo explicando decretação de pandemia, a data que comprou a viagem, quando era para receber o reembolso, não recebeu, tentativa extrajudicial, né, de resolução,
a gente conseguiu resumir toda a parte dos fatos em uma única linha do tempo. Planilhas, né? A gente que trabalha muito com direito de família, às vezes precisa ali numa ação de alimentos, sempre que tem alguns valores, né? Não deixar de forma perdida no texto, né? Coloca numa planilha, evidencia. Tabelas no mesmo sentido. Áudios. Às vezes a gente coloca um áudio e coloca só o link. Então, às vezes, você colocar um elemento visual simbolizando um áudio e você coloca no próprio Word, seleciona a imagem e coloca o link na imagem. E você coloca ali, olha, para acessar o áudio, clique aqui. E aquela imagem vai ter um link clicável. E aí você até coloca, né, embaixo assim, o link, se precisar, mas é uma alternativa para o QR Code nas petições, porque o QR Code ele é um ótimo elemento visual, e ele até está aqui no slide, mas ele é muito bom para documentos físicos, né? Então, é uma alternativa, já que o processo, em tese, ele é digital, é só o juiz mover o cursor do mouse e clicar ali. E também para evidenciar alguma parte da conversa, eu tenho um áudio de 10 minutos, mas eu quero evidenciar uma parte daquele áudio. Transcrever, né, o áudio e deixar bem explícito ali que é uma transcrição do áudio acima. Mapas mentais também. A gente tem um exemplo aqui de mapa mental, em que cada uma desses blocos, né, é uma cláusula, um artigo de lei, né? Então, por conta da LGPD. Então, a gente conseguiu transformar 5, 6 artigos num único elemento. Organograma também para contratos, responsabilidades ou sucessões, né? A gente usa bastante também. Vídeos. Mesma ideia do áudio. Ao invés de eu só colocar o meu link do Google Drive, da nuvem, eu faço uma prévia para o juiz, porque isso é um gatilho, né, de curiosidade ali do estímulo. Você evidenciou que aquilo é um vídeo, então ele não é um link perdido no meio da sua petição. Está ali explícito que é um vídeo. Também é só colocar uma imagem, e a única coisa que a gente fez é colocar um ícone centralizado como se fosse um play. Porque, do mesmo jeito do áudio, a gente consegue colocar o link na petição, né, no próprio Word, clica na imagem, inserir link, e essa imagem fica uma imagem clicável. Então, é um vídeo que o juiz também só vai mover o cursor e clicar ali para abrir o vídeo. Fluxogramas também, muito importante. Outro modelinho aqui. E eu gosto muito desse elemento visual, que a gente pode usar tanto em contestação, né, tanto em réplica. Então, no fim da minha réplica, por exemplo, que é esse caso aqui, eu vou pegar todos os tópicos que foram levantados pela ré na contestação e eu venho rebatendo um a um, né, com um simples resuminho de cada tese. Eu já vou ter escrito, né, todas as minhas teses da réplica, mas eu venho e finalizo a minha réplica com esse elemento visual. Então, a gente vai rebatendo, né, e derrubando ponto a ponto da contestação. Mesma coisa se for a contestação com a inicial, né? Se você está pela parte requerida, você pode fazer isso, né, com os pontos alegados da inicial e rebatendo um a um na sua contestação. Síntese, né, da inicial. Eu estou entrando com uma inicial, então ali na primeira, segunda página, eu já coloco também um resuminho, né? Quem é o autor, quem é a parte ré, qual que é o motivo da ação, quais são os pedidos, né? Tutela de urgência, também já coloco um breve resumo ali. Aqui são dois elementos visuais também no mesmo sentido, e era uma ação que o meu cliente era um idoso. E era uma ação que era um pouco mais complicada, a gente tinha ali mais páginas para escrever, e eu queria reforçar que o meu cliente não era vulnerável, ele era hipervulnerável, né? E nessa página do processo, da réplica, talvez o juiz nem lembrasse que ele fosse um idoso. Então, a gente reforça com um elemento visual, falando um pouquinho dessa hipervulnerabilidade e por que se aplicava, né, ao meu cliente. Então, também já é um gatilho ali de informação.
Ícones. Eu, particularmente, gosto muito de ícones, mas é um elemento visual que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente para usar ícones padronizados, que é a minha dica de hoje. A gente tem vários estilos de ícones. Então, se eu escolhi um determinado estilo para minha petição, eu vou seguir aquele mesmo estilo no decorrer do meu documento, né? Às vezes a gente tem uma petição de 20 laudas e a gente escolhe ali o ícone, nossa, esse ícone está perfeito para a informação que eu quero destacar. Mas, às vezes, a gente já usou outro ícone que não conversa muito. Então, a gente sempre tem que prestar atenção para seguir o mesmo estilo, né? Para não parecer aquele trabalho de escola que um faz uma parte, o outro faz outro, e depois junta tudo, né? Então, a gente tem que olhar o documento como um todo, sempre pensando em qual tipo de ícone que eu já usei, para seguir uma padronização. Eu trouxe esse exemplo, não é uma petição, mas é uma aplicação de Visual que foi muito bem sucedida, e eles têm essa padronização de ícones aqui. Então, se eu utilizei ícones, né, sólidos, fechados, seguiu uma padronização aqui. Um ícone também daquela ação que eu comentei com vocês da passagem aérea. A gente tinha um lapso ali de 12 meses para receber o reembolso, né? E o artigo mais importante da minha petição, e a JEC, né, a gente não pode ali prolongar muito, o artigo mais importante da minha petição era esse aqui, que falava dos 12 meses de reembolso. Então, com um único ícone, né, circulando esse artigo, a gente já consegue destacar bem, com um único ícone. E aqui a gente tem outro artigo, que também era importante, mas não era tão importante quanto aquele ali, né? Então, já dá um bom destaque. QR Code, né? Até comentei com vocês já. Ótimo elemento visual, eu gosto muito, mas para documentos físicos, né? A gente tem que pensar que ele é uma interface, né, de um documento que está presente para você, para um lugar que você não consegue acessar naquele momento. Então, colocar um QR Code numa petição pode ser um pouco problemático, né? E a gente tem até uma pesquisa que o professor Bernardo conduziu, que a gente também vai falar aqui, do grupo Visual, que o QR Code está em um dos elementos que os juízes menos gostam. Por quê? Primeiro que ele tem que pegar um aparelho eletrônico pessoal dele, que é o celular, né? E apontar para uma outra máquina eletrônica, que é o computador, né? Então, ele vai pegar o celular, primeiro que ele já vê uma mensagem da mulher dele, aí tem notificação do Facebook, isso quebra a leitura por si só. Aí ele tem que apontar para um lugar que pode ser que tenha vírus, ele não conhece aquele advogado, ele não conhece a pessoa que está do outro lado, então ele fica receoso de ter algum tipo de vírus, é o celular pessoal dele. Então, isso já alongou o caminho, né, do meu link até o juiz abrir. Quando eu coloco, por exemplo, um áudio e um vídeo daquele, que é só mover o cursor do mouse e clicar, ele vai abrir na máquina, né, que ele tem para trabalhar, e não vai precisar pegar outro celular, enfim, para abrir. E uma dica também é que a gente consegue colocar um QR Code pelo próprio Word, né? A gente vai em suplementos do Word e coloca lá, QR for Office. A gente já consegue ali montar um QR Code totalmente gratuito, né? Sem ter que pagar nada mais, no próprio Word. Infográficos também, muito importante quando a gente tem, né, diversas informações, valores. Calendários, né, quando a gente precisa mostrar, por exemplo, alguma intempestividade, preparo recursal, quando é uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, a gente pode também colocar um calendário. Checklist, algumas petições, algumas ações, a gente tem que demonstrar alguns requisitos assim que a gente entra, né? Então, por exemplo, sei lá, uma ação possessória, né? Posse nova, posse velha, a gente já tem que demonstrar ali na hora que a gente entra, então também colocar um checklist demonstrando, né, de forma explícita para o juiz que todos os requisitos foram cumpridos. Mapas também, para demonstrar algum lugar específico. Animações 3D, a gente tem essa animação aqui feita pelo Studio View 3D.
É bem legal, porque consegue demonstrar a dinâmica de um acidente de carro. Então, por exemplo, se a gente está diante de um acidente com caminhão, com carga segurada, muito interessante também ver isso. Eles também fazem animações na área criminal, então demonstrando a dinâmica de um assalto, enfim, é bem interessante. E realidade virtual, que acho que a maioria que acompanhou o julgamento da Boate Kiss, né, que ajudou muito na condução ali do júri, das testemunhas. E aí ele ia andando, né, naquele momento, falando, você estava aqui, você estava mais aonde, aqui. Então, possibilitou, né, essa realidade virtual que colocou as próprias testemunhas dentro do local de novo. Por mais traumático que seja, né, ajudou muito no júri. Basicamente, bem rápido também, existe alguma regulamentação sobre visual law no Brasil? Existem várias, acho que a gente já tem aí umas 10 portarias sobre visual law. E a mais, assim, que a gente mais, né, fala sobre ela é a 347 do CNJ, e fala explícito, né, ali de visual law, elementos visuais, acessíveis. Então, a gente tem regulamentação, sim. Aqui também, passando rapidinho sobre a pesquisa que eu comentei com vocês, que foi conduzida pelo professor Bernardo, é bem interessante a gente acompanhar, porque a primeira pesquisa foi feita com a magistratura federal, a segunda com a estadual, e ele agora está tentando ali fazer com o STJ e STF. Então, a gente vai conseguir ter, né, essa visão se os elementos visuais nas petições são bem aceitos ou não, né? Então, a gente tem aqui, a primeira pesquisa, a gente teve 147 respostas, e na segunda pesquisa, bem mais, né? 503 respostas. Qual é o maior problema das petições, né? Os resultados são muito parecidos, viu, gente? Tanto na federal quanto na estadual, basicamente, a gente teve o mesmo resultado. Então, ali, a argumentação genérica, número excessivo de páginas. Então, é aquilo que eu falei, né? A tipografia da sua petição tem que estar muito boa para você começar a aplicar ali as técnicas de visual law. Então, também a redação é muito importante. O que torna uma petição mais agradável? Então, redação objetiva, boa fundamentação da peça. Basicamente, a mesma coisa. E aqui, né, o uso de elementos visuais vai facilitar ou dificultar a análise de uma petição. Então, a gente tem resultados muito parecidos que facilita, né, em mais de 70% ali dos juízes entrevistados concordam que facilita. E aí foi apresentado essas 3 petições para os juízes escolherem, né, qual que era que mais agradava a eles. A gente também teve resultados bem parecidos. E vocês podem perceber, né, que a mais simples aqui, utilizando elementos visuais pontuais, específicos, é o que mais abrange aí as respostas. Basicamente, bem parecido. Cuidado com o excesso de informações, cores muito vibrantes, né? Eu sempre falo, se você tem uma identidade visual, um logo, procure seguir ali, né, as suas cores, primeiro para reforçar a sua marca pessoal, o seu branding, né, e para você também não fazer um elemento visual de uma cor e outro de outra. É o mesmo sentido do ícone. Se eu vou padronizar os ícones, padronize também os seus elementos visuais. Então, se eu usei uma paleta de cores, por exemplo, no azul, né, eu vou fazer um gráfico seguindo a mesma tonalidade, enfim, para a gente também não ter o excesso de informação. Essa contestação da Mil é uma contestação que ficou muito conhecida na época que ela saiu. Foi em 2019, então a gente estava começando a falar sobre visual law em 2019. E ela é uma contestação que a gente tem pontos muito positivos, de elementos visuais que foram muito bem aplicados, mas a gente também tem alguns pontos de muita crítica, né? Então, por exemplo, essa capa aqui, que imita uma capa de exame, né? Sabe aquela capa de exame que tem o nome do paciente, enfim. E por conta, né, dessas peculiaridades, a gente acredita até que pode ter sido, na época,
uma jogada de marketing, assim, porque não tinha muito visual law naquela época. E aí a AMIL, né, nesse caso de grande repercussão, que é medicação off-label, utilizou ali algumas técnicas, enfim, e ficou muito conhecido, né? Se foi uma jogada de marketing sobre visual law, deu muito certo. E aí a gente também tem a crítica da folha colorida, né? Porque a gente analisar uma contestação dessa é simples, a gente até analisa. Mas aí a gente tem aquela discussão, né? E se cada advogado escolheu uma cor para colocar na nossa petição, né? O juiz vai abrir um processo amarelo, um processo azul, um processo verde, e aí vai acabar cansando a vista do juiz. Então, pode ver que o contraste, né, do preto e do branco, ele ainda é maior. Vai ser o maior contraste que a gente vai ter. Então, talvez escolher, eu quero muito destacar uma página que fala sobre isso, né? É a página que tem o resumo do meu processo, mas utilizar com proporcionalidade, né? Para um ponto específico, para uma página específica, porque também, senão, vai causar, né, uma coisa que a gente não quer, que é cansar mais a vista do usuário. Então, por exemplo, né, a questão do QR Code em petição. Aponte a câmera. Então, só prejudicou, só aumentou o caminho do meu usuário até esse outro link. Então, assim, se é realmente uma coisa muito importante, que precisa acessar, né, às vezes a gente tem um áudio, um vídeo, que é importante. Mas colocar, por exemplo, aquilo que eu falei, né, tem coisas que o juiz sabe, tem coisas que o juiz talvez saiba, tem coisas que o juiz não sabe. Lei, o juiz sabe, né? Então, colocar um QR Code, apontar aqui para você ter acesso ao link do Senado ali com a lei, talvez não seja, né, muito necessário. Também aqui, a gente falou do grifo amarelo, né? A gente tem aqui uma página amarela. Então, tudo aqui é muito importante. Então, tomar cuidado, né? Se eu tenho que destacar um julgado que, enfim, dá muito certo para a minha petição, destaque o seu julgado, destaque a sua jurisprudência, mas não precisa deixar tudo amarelo, né? Não é esse o intuito do visual law. Sublinhado aqui também, enfim. Então, na mesma petição que a gente tem a utilização de elementos visuais, a gente tem também muita, assim, tipograficamente, né, falando grifo amarelo, em vermelho. A gente tem aqui 2 elementos visuais na mesma petição, no mesmo documento, né, na mesma folha, que são bem diferentes um do outro. Então, se a gente pensa numa padronização de elementos de uma petição como um todo, principalmente na mesma página, né? Então, também aqui a gente tem um contraste muito baixo, a gente quer destacar, né? Então, um contraste de um azul escuro com preto, talvez não dê muito certo. Tomar cuidado em ressaltar artigo de lei. Tudo bem, né? A gente tem a parte do direito, a gente tem que cumprir uma série de requisitos. Então, a gente, né, coloca ali o mais importante, mas só artigo de lei também. Aqui é interessante, eu até mostrei antes para vocês um quadrinho de ação, dano, nexo causal, mas explica, né? Qual foi a ação? Qual foi o dano? Qual que é o nexo de causalidade? Qual que é a culpa? Esse elemento aqui poderia ser um ótimo elemento se tivesse explicado, né, a relação de cada um deles. Não é só um elemento para fazer um adorno, né, na nossa petição. E outras aplicações práticas também, para vocês terem, né, uma noção, que fogem um pouco de petição, mas eu acho que dá para aplicar tranquilamente os elementos. Então, termo de consentimento para tratamento de dados, eu acho que até mostrei antes. LGPD é uma coisa muito nova, né, para a gente se adequar, enfim, a gente tem dificuldade, então, o seu cliente mais ainda, né? E é uma lei extensa, enfim, com vários detalhes. E para a gente ter o consentimento da parte, é muito importante que ela leia aquilo, né? Então, facilitar o entendimento, utilizando as palavras adequadas, né? Enfim. Uma proposta, né? Por exemplo, ao invés de você só mandar uma mensagem no WhatsApp, para esse tipo de ação eu cobro, sei lá, R$5.000. Manda um documento. A pessoa vai falar, nossa, ela perdeu o tempo dela, né? Ela preparou um documento, explicou ali brevemente o que é o meu caso, não precisa ser mais de um parágrafo, e já é muito mais profissional, né? Então, a gente coloca ali qual vai ser o investimento, né? A gente usa a palavra correta.
já demonstra ali um maior profissionalismo. Notificação extrajudicial. É um caso que eu gosto muito de utilizar Visual Law também, porque geralmente a gente até coloca aqui, ó, você está recebendo uma notificação extrajudicial, explica brevemente o que é, porque às vezes a pessoa nunca recebeu uma notificação, né? E sempre que a gente vai notificar uma pessoa de alguma coisa que ela tem pendente, já demonstra ali o caminho para ela resolver. Então, assim, tem alguma coisa em atraso, enfim, tem que pagar alguma coisa, demonstra o que ela tem que fazer para resolver. Que você já deu o caminho para ela. Então, ela só vai acessar ali, entrar em contato, enfim, pagar, mas você já facilitou esse caminho, né? Declaração de hipossuficiência também é um documento que a gente sabe que gera uma série de sanções, né, se for mentira, enfim. Então, é muito importante que o cliente, né, que a parte tenha conhecimento dessas sanções, então a gente já deixa aqui bem evidenciado. Uma procuração, né? Então, a gente coloca aqui, eu costumo falar que a gente coloca procuração ad judicia et extra. Às vezes o cliente nem entende o que é ad judicia et extra. Então, coloca ali judicial, extrajudicial, ao invés de outorgante, outorgado, talvez cliente, advogado, para ficar mais intuitivo, né, aquele documento. Ao invés de colocar também um copia e texto dos poderes, né, que vai de uma vez só, simplifica ali quais são os poderes que o advogado vai ter com essa representação, fica bem mais fácil a leitura, né? Alguns casos que ficaram muito conhecidos, principalmente na pandemia, né, que a gente teve muita audiência online. Então, a gente tem também aqui uma cronologia, né, um fluxograma, para a pessoa acessar a audiência online. E esse aqui é um documento, né, do Tribunal de Justiça, mas nada impede, né, de você, advogado, criar um guia, junto com a cartinha de intimação de testemunha, enfim, para facilitar, né, essa audiência. Que muitas vezes uma pessoa que nunca participou de audiência, né, pode ser um evento até traumático, né, gerar ansiedade, enfim. E aí você já explica para a pessoa o que ela vai ter que fazer, e é isso. Às vezes eu já fiz uma audiência que eu liguei a câmera, era um menino que tinha uma câmera gamer, ring light, cadeira gamer, muito melhor que eu. Mas aí também tem o senhor José, de 80 anos, que foi testemunha, que não tem celular, que empresta do filho para fazer. Então, esse guia já ajuda, né, até o caminho dessa tecnologia, de um Teams, de um Zoom, enfim. Resumo de acórdão, também só para mostrar que a gente já tem essa movimentação do Visual Law em segunda instância, então a gente já tem alguns casos também. Defensoria, né, criou esse guia para fazer uma triagem, do que a pessoa precisaria fazer, dos documentos que tem que levar. Também já é bastante intuitivo. A gente tem uma padronização aqui dos ícones. STF já está utilizando o Visual Law. Então, a gente tem vários documentos, inclusive, do STF, que a gente já tem aplicação de elementos visuais. Então, a gente tem aqui gráfico, a gente tem os ícones aqui em cima. Bem legal. E tem também, vocês conseguem observar que tem uma padronização, né? Nos ícones, nas cores. Esse guia, na verdade, ele tem Visual Law dentro do guia, né? Mas é uma ótima leitura, inclusive, né? É um ótimo material de estudo, né? Por mais que ele tenha, dentro dele, técnicas de Visual Law, a leitura é muito legal. Então, ele fala assim, você pode trocar isso por isso, as palavras, né, mais acessíveis. Mas a gente também, de uma forma técnica, já observa que tem cores muito diferentes, né, de uma página para outra. Então, talvez, se eu focasse aqui no laranja e no azul, né, então, se eu tenho um gráfico, se eu tenho um fluxograma aqui, seguir uma paleta de cores, né, talvez seria mais adequado. Mas é um ótimo documento também, principalmente para a gente aprender um pouquinho sobre a linguagem, né? E, para finalizar, o que não é Visual Law, né? Eu já até mostrei para vocês alguns exemplos de Visual Law talvez mal aplicado, né? Excesso de grifo, enfim, aquele fundo amarelo.
Mas isso aqui definitivamente não é Visual Law. Então, se você um dia conversar com alguém e a pessoa falar, mas Visual Law é colocar isso aqui na petição, você vai falar, não é nem Visual Law e nem de bom tom, na verdade, né? Então, colocar memes nas petições, né? Isso... Pode isso, Arnaldo? Não pode. Então, assim, de forma técnica, já estaria ruim a tipografia, né? Muito vermelho, sublinhado, grifado. Mas isso aqui, gente, não, tá? Pelo amor de Deus. Mesmo continua, né? Tem mais. Está fazendo um verdadeiro gol contra. Então, isso aqui... Esse aqui, muito pesado também, muito desnecessário. Bom dia, como posso atrapalhar seu dia? Era um mandado de segurança de rodízio, aqui de São Paulo, rodízio mesmo, né, de placa, enfim. Também não é de bom tom. Isso aqui é longe de ser Visual Law, tá? Não é Visual Law e não é nem recomendado em nenhuma hipótese, né? Mas é isso, gente. Ó, utilizar memes, ser informal demais. A nossa profissão ela requer, né, uma formalidade, a gente tem que seguir uma série de requisitos dentro de uma petição que está ali no CPC, né? Importar-se mais com a estética do documento do que com o usuário final, ícones aleatórios, né? Deixar documentos coloridos e divertidos, não é isso, né? A gente tem que lembrar que técnica de Visual Law é facilitar a compreensão jurídica, seja o usuário que for. Então, se é um documento que é para a minha parte, para o meu cliente, eu vou fazer de um jeito. Se é para um cliente que é formado em direito, para um cliente que é formado em engenharia, e se for para o juiz, mesma coisa, né? Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu fui bem compreendida, se tiverem alguma dúvida, mas basicamente é isso. Quero agradecer a doutora Camila pela excelente explanação. Visual Law tem sido muito falado nos dias atuais, né? E até essa última página de memes, a gente ri, mas isso é real, né? A gente, infelizmente, nós temos visto isso, inclusive nas redes sociais, juízes que às vezes compartilham alguma coisa ali, e de fato tem sido utilizado e não é. As pessoas acabam levando algo que é sério, né, doutora, para a parte engraçada e completamente a técnica, como a doutora Camila bem esclareceu. Exatamente, completamente desconexa. Agradecemos pela explicação. Trazer também que já temos os tribunais utilizando isso, o STF utilizando o Visual Law, isso é muito interessante, que a gente vê que é uma tendência que, de fato, veio para ficar e que demanda uma boa utilização. Então, quero agradecer, uma salva de palmas novamente para a doutora Camila. Eu quero também deixar registrada aqui a presença de algumas presidentes de comissões aqui da UAB Tatuapé, que eu acabei não fazendo registro no início da palestra. Presidente da Comissão de Assistência Judiciária, doutora Cláudia Passos. Presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Mariana Antunes. Presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutora Liliane Sobreira. Presidente da Comissão de Igualdade Racial, está aqui se fazendo presente hoje, representado pelo doutor Edivaldo, membro da comissão. Vejo aqui membros de diversas comissões, Direito Previdenciário, da Jovem Advocacia, Comissão de Processo Civil. Muito obrigada a todos, advogados, acadêmicos de direito. É uma grande honra tê-los aqui conosco, porque todo esse trabalho é para vocês mesmos, é para todos nós, né? Então, assim, é uma grande honra tê-los aqui presente conosco. Vou passar a palavra agora para o doutor Násia Zeno, que também fará aqui uma homenagem à nossa palestrante, um agradecimento pelo evento de hoje. Por favor. Antes da continuidade, então, com as... Eu gostaria de
até quebrar um pouco o protocolo, que eu não posso deixar passar em naubis, né, aproveitar o termo jurídico, a presença de uma mesa tão competente. Eu gostaria que cada um de vocês, em breves palavras, fizesse suas considerações acerca da exposição, do tema, porque pelo que eu conheço de cada uma, há bastante informação a ser passada. Então, brevemente, para não extrapolarmos assim o horário, gostaria de que cada uma fizesse as suas considerações. Começando com a doutora Geórgia. Pessoal, boa noite. Eu quero parabenizar a nossa palestrante, a doutora Fernanda também, por essa oportunidade, porque não é fácil, né? Nós, assim, que estamos na comissão sênior, não que eu seja idosa, mas eu respeito muito, mas mexer com tudo isso aqui, eu vou falar a verdade para vocês. O que, tá? que eu fui fazer, né? Não, é rapidinho, ele deu 2 minutos, mas eu vou falar. Eu estava atuando no paintbrush. Me falaram aqui, minhas colegas, nossa, é muito difícil, mas é um vício que eu errei, né? E agora eu vou aplicar isso aqui, mas eu vou já pegar o contato com a doutora Camila e agradecer. E estou muito feliz com essa palestra, que para mim acrescentou bastante, e acho que para vocês também. Tá bom? É necessário hoje, né? Porque nós sabemos que, às vezes, você faz um acórdão no tribunal com 300 folhas. Vamos falar a verdade, você lê? Né? O juiz ele tem uma meta para cumprir. São 4.000 processos por dia. Então, gente, é isso aí. Vale a pena a dica. Tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, um prazer te escutar, doutora Camila. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, né, sobre o assunto, porque eu advogo na advocacia digital desde de muito tempo, né? E confesso, né, que o Visual Law, apesar dele ser um tema novo, eu lá no começo da advocacia, a gente tinha aquela dificuldade de explicar para os magistrados, por exemplo, a pessoa que mandou e-mail para a pessoa errada. Né? Então, por que foi errado? O que ela podia ter feito? E outras situações que envolvem provas digitais, obviamente. Então, a gente fazia um beabá ali na petição. Então, a minha história começou lá, porque a gente fazia print, obviamente, então tinha que ter um layout bonitinho. E eu lembro que a minha petição também sempre foi vinculando a cor do meu escritório com no layout ali, né? E um dia um advogado falou assim para mim: mas, doutora, a senhora não tem medo de colocar cor na petição? Tem que ser preto e branco. Eu falei: mas onde está que tem que ser preto e branco? Desde que não seja, obviamente, como a Camila bem colocou, a doutora Camila, a gente tem que ter um equilíbrio. Né? Então, acho que isso é muito importante, o que ela trouxe para nós faz parte da advocacia moderna. Eu sempre digo, o futuro não é mais futuro, o futuro é agora. Então, nós temos muitas tecnologias a serem utilizadas, nós temos, enquanto advogados, que conhecer e participar dessa evolução. Então, tanto das discussões jurídicas em relação à utilização, aplicativos e tudo mais, como nos modernizar também na utilização dos recursos, que é o caso, por exemplo, do próprio Visual Law. Então, parabéns. Parabéns às minhas colegas também aqui pela organização e que a gente continue assim, a OAB Tatuapé aí, trazendo muita evolução para todos nós. Boa noite, gostaria de parabenizar a doutora, a palestra excelente. Quem não veio, perdeu. Porque eu nunca tinha pensado na linha do tempo. A gente aprende na faculdade sobre a linha do tempo do processo, petição inicial, réplica, contestação, provas, e a gente não pensa que a gente pode colocar isso, essa linha do tempo, a questão de argumentação, o que colocou na contestação, você fazer a réplica sobre aquele assunto, não ficar tão extenso. Nunca tinha pensado nessa questão da linha do tempo. Maravilhosa palestra. Posso dizer que foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Muito didática, boa estrutura, linguagem muito acessível, é o que a gente está precisando, né? Muito obrigada, doutora, pela palestra, viu? Acho que é isso, doutora. Doutora, adorei a sua palestra. Até eu virei para a Camila, você falou da linha do tempo, eu virei para a Camila, nós fizemos um processo tão complicado. Aí eu falei para a Camila, a gente deveria... Para Camille, desculpa.
A gente deveria ter usado essa linha do tempo dessa forma, porque facilitaria muito o entendimento, né? E do juiz que realmente não conhece os fatos, e eram muitos fatos específicos. E, assim, foram várias ideias que você nos passou. Anotei suas redes sociais. Eu acho que, para todo mundo aqui, né, foi muito oportuna essa sua palestra. Eu vi ali os pontos de exclamação ali destacando. Eu falei, gente, eu nunca usei isso. E é algo tão, né, tão chamativo, é simples, mas que faz diferença realmente, né, para quem está lendo. Enfim, adorei, muito obrigada. Volte sempre. Agradeço a doutora Fernanda, que foi a pioneira nesse... A doutora Bruna, que não está aqui, que é a presidente da Jovem Advocacia, agora representada pela doutora Raquel, a doutora Bruna Belotto. Enfim, e adorei. Faça isso mais vezes. E venha mais vezes, doutora. Muito obrigada. Maravilha. Então, não poderia deixar de ouvir as contribuições, né, da doutora. Eu nunca fui tão feliz em ser minoria. Bom, abrindo espaço aqui mais uma vez para agradecer os apoiadores culturais aqui da casa, a 101ª subseção da OAB no Tatuapé, categoria Platinum T-Legal, T-Legal, que é um software jurídico, né, estamos falando de tecnologias, ali providencialmente aparecendo no telão. Então, T-Legal é a mão na roda para os advogados que podem usufruir dessa tecnologia para os seus processos em seus escritórios. Categoria Ouro, My Place Office. A My Place, ela colabora muito com a casa, com a advocacia, montou os 3 coworkings aqui do primeiro andar que podem ser utilizados gratuitamente por todos os advogados e advogadas inscritos. E, além disso, oferece grande desconto em toda a região em seus coworkings para utilização. Oune Alfaiataria, com roupas sob medidas aí para o fino trato da advocacia nos fóruns forenses. Bozalt. A Bozalt, ela disponibilizou máquinas de digitalização aqui para casa e também para a sala dos advogados no Fórum no Tatuapé, que hoje em dia falar de digitalização hoje em dia é o básico, né? Quando eu comecei, doutor, ainda tinha muito papel. Tinha muito papel e a digitalização era bem pontual. Eu lembro, máquina fotográfica, retrato, o retrato da... Eu lembro que certa audiência, eu fiz um complemento de uma defesa à mão ali, e já entreguei para o juiz na contestação à mão. E hoje em dia teria que entrar no app do tribunal e juntar lá alguma emenda, né? Mas, vamos lá. Damásio Tatuapé, colaborando também com a especialização da advocacia, oferece bons descontos para os advogados aqui da subseção. Go Up, categoria Prata, Mr. Conte, Organização Campo das Oliveiras, Plano Campo das Oliveiras, Clínica Campo Mais, Personalité, Dr. House, DRC Construções, categoria Bronze, Depio Class, Arena 33, Dududa, Gastronomia, Responsabilidade Social Corinthians, Banco Sicredi e A9, a água oficial da OAB Tatuapé. Doutora, o que foi falado, só endosso o que foi falado, né, realmente conhecimento, didática, realmente trouxe o que há de melhor assim, no campo do visual law para a gente. Me chamou a atenção, doutora, quando a doutora mostrou ali a notificação extrajudicial. Tirou foto. Acredito que chamou a atenção de bastante gente. Mas sabe o que mais me chamou a atenção na forma da notificação extrajudicial? A lealdade. Você indicar o que você está buscando para aquele que está sendo notificado e mostrar o caminho de resolução. Então, é de uma lealdade que nós devemos, sem dúvida, praticar mais com os nossos clientes, com o Poder Judiciário, com nossos colegas, né, quando litigamos, do lado de lá, da parte contrária, é um colega que está lá, né? E quando você utiliza bem os elementos, você redige uma boa petição, não prolixa, né, direta, objetiva, você está utilizando de uma grande lealdade para o colega. O colega também
a gente trabalha tanto, lê tanto, né, doutora? Né? E isso ajuda bastante nisso também, né? Agiliza bastante o nosso dia a dia. Então, além de ser prático, além de ser atualmente o ideal, trabalhamos aí a lealdade, né, entre nós, entre colegas. Que era isso que eu gostaria de complementar. Doutor, só um adendo. Estão perguntando do slide. Eu posso disponibilizar, eu mando para a doutora Fernanda? Pode. Perfeito, tem os contatos nos slides. Doutora Sleiman? Sim. Porque às vezes uma simples exclamação tem gente que não consegue Algumas dicas, por exemplo, existem bancos de imagens gratuitas e pagas que a gente consegue encontrar pela internet. Pelo amor de Deus, não me utilizem imagens com marca d'água, em direitos autorais. Mas, enfim, existem bancos de imagens, existem também hoje já empresas ou profissionais que vendem já algumas petições, alguns layouts prontos que pode ajudar. Estou colocando isso porque, assim, não é todo mundo realmente que tem essa facilidade, porque envolve aplicativos. O Canvas, que a doutora Camila mostrou, é um site, você consegue acessar online, tem várias imagens, você consegue editar algumas questões, você consegue trabalhar bastante com facilidade. Propostas, eu sempre utilizei muito também PowerPoint, ajuda bastante na organização, e você consegue também inserir imagens externas, né, no PowerPoint. Então, fica a dica, eu acho que ela colocou ali muito bem PowerPoint, e procurar esses sites. Na última hipótese, tem profissionais da área específica que conseguem ajudar também nesse layout para vocês, tá bom? Maravilha. E, bom, doutora Camila, como agradecimento, eu chamo a doutora Fernanda Zambrota para me ajudar aqui, para, na forma de um certificado, lhe agradecer pela sua importantíssima contribuição. É verdade. É um visual? O meu logo é azul. Vou lá para uma foto. Você quer ir falando? Eu faço sorteio? Vamos revezar então agora? Pode. Pessoal, boa noite. Deixa eu pegar. Todo mundo colocou o nome na urna ali para participar dos sorteios? Quem não colocou? Wellington, você tem aí papeizinhos para o pessoal? Vai trazer para ele? Não. Nós temos bastante coisa para sortear. Dá tempo. A gente começa e vocês vão tentar. Pessoal, nós temos algumas coisas para sortear. Então, do nosso parceiro da categoria Platinum, a T-Legal, 2 meses grátis de acesso ao Fanteon para até 5 usuários. Muito legal, que é o software jurídico. Né? Então, são 2 vouchers. Vamos sortear o primeiro?
Ah. É verdade mesmo? Olha, eu vou falar, a doutora Fernanda Zambrota é a presidente que mais ganhou sorteio aqui. É verdade, gente, olha, nunca vi. Aliás, teve um sorteio que você ganhou e não levou, né? Gente, eu só gostaria de falar que a doutora Mariana Christin, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, também está aqui. Nós não falamos da doutora. Me perdoem, nos perdoem, tá? Antes de dar continuidade nos sorteios. Bom, mais um voucher da T-Legal. Nazi, chacoalha bem. Vê se não tem mais Fernanda Zambrota aí. Eu tô achando que as cartas estão marcadas aqui. Parabéns. Agora nós vamos sortear alguns vouchers de utilização de salas do nosso parceiro da categoria Ouro, My Place Office. Então, o primeiro sorteio é de uma sala para até 3 pessoas, válido por 30 dias esse voucher, ok? Três pessoas. Não, peraí. É um voucher para uma sala que acomoda até 3 pessoas. São 3 vouchers. Só que são 3 vouchers, uma sala para 6 pessoas e uma sala para 9 pessoas, ok? 3 pessoas. A família inteira. E olha, a Fernanda me falou que queria ganhar um desses vouchers antes de começar a palestra. E falou de verdade, eu não estou brincando não. Aí, ó, pronto. Pronto. Agora nós temos 2 vouchers do nosso parceiro Prata, Dr. House Express. Que aqui, ó, são 2 vouchers, gente, para polimento completo do carro. Oh! Qual que é qual? Feminina, masculina. E o que é isso aqui?
agora nós vamos sortear uma camiseta feminina da Quali Clínica Tatuapé. Clínica Tatuapé, na Rua do Tatuapé, número 374. Na verdade, são 3 brindes. É uma camiseta feminina, uma camiseta masculina e uma sacola. É verdade, pronto. Não, pera, o Jackson foi o terceiro, é a sacola. O doutor Ivo vai ficar com a camiseta feminina, né? Porque agora foram 3 homens, não deu para trocar, mas dá para a esposa. Doutor Lucas, a camiseta masculina. Doutor Jackson, é uma sacola, é uma sacola. Não era para ser. Quer encerrar? Então, com isto, encaminhamos para o nosso encerramento. Mais uma vez, acompanhem OAB Tatuapé Subseção nas redes sociais. Próxima palestra, dia 31, próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, Direito Tributário, né, doutora? Constitucional? Pela Comissão de Direito Constitucional e Tributário. Casos aí... Então, é aquela para sair, e eu acho bem parecido com a que foi hoje, né? Porque assim, você vem, assiste a palestra, já sai com a petição para o dia seguinte, tá bom? Na antessala temos aí um café, fiquem à vontade. Antes disso, por favor, vem todos à frente aqui, vamos tirar uma foto para marcar o dia de hoje. Aí sim, Cláudia? Obrigado, gente.